Lucas capítulo 9, verso 28 ao 36, é o texto que nós estudamos sexta-feira passada, e nessa próxima sexta-feira a gente conclui. Vamos dar sequência na escola bíblica. Passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram com o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. A apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas perceberam de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e dos 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, o outro para Moisés e o outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram sobremaneira para si, somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Amém? Pode tomar os seus assentos, queridos? Já oramos, né? Então que Deus fale agora conosco. Em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem o título, aliás, são 3 tipos de espiritualidades percebidas na Galileia. Então nós estamos basicamente há 1 ano estudando sobre o ministério de Jesus na Galileia. E nós vimos ao longo desse tempo muitas coisas relacionadas à questão da espiritualidade. A espiritualidade é o ponto-chave da Galileia. E agora, como eu já disse a vocês, Jesus ele começa então a mudar. Aqui é a dobradiça do livro de Lucas. Porque do capítulo 9, encerrando o capítulo 9, agora ele parte para Jerusalém, ele vai para a Judéia, outra região geográfica de Israel, da terra prometida. Então aqui na Galileia, esse é o ápice da espiritualidade. Vamos lembrar que já aconteceram muitas coisas, pessoas foram ressuscitadas, já houve a multiplicação dos pães e dos peixes, já começaram aqui a pregar o evangelho, a fazer a obra missionária, em terras gentílicas como o Gadareno, nós já estudamos sobre isso, né? A Decápolis. Então aquele homem vai para lá e começa a discipular aquelas pessoas. Quando eu estive em Bet-Shean, que é uma das Decápolis, há achados arqueológicos de que naquele século houveram muitos cristãos convertidos, e é fruto desse trabalho missionário de Jesus, ali na Decápolis, ali em Bet-Shean, ou lá em Gadara, em Gerar, que está na Jordânia. Não importa a questão geográfica aqui, não é tão relevante nesse sentido, mas agora a conversa muda. Agora Jesus ele começa então a falar a respeito de sua partida. Ele começa a sinalizar o caminho da glória que vai passar pela cruz. E ele declara isso aos seus discípulos, já ensinando eles a tomar a cruz e a segui-lo e etc., antes de subir nesse monte para o momento da oração. Pedro, Tiago, João estão com eles lá no Monte da Transfiguração,
e ali aparecem algumas figuras importantes no mundo judaico, no mundo bíblico, no mundo profético, que é Moisés e Elias. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas duas personalidades, e aqui agora eles alcançam o ápice, o clímax mais espiritual que você possa imaginar. Não que eles tenham alcançado, tá? O que eu estou dizendo é que Lucas registra o momento mais importante da espiritualidade, o auge. Eles chegaram no topo, e de fato eles estão no monte. Esse monte é o Monte Hermon, não é o Monte Tabor, como alguns dizem, porque ele está na Cesareia de Filipe, e essa região é no norte da Galileia, na Galileia Alta. Então ele vai numa parte do monte, ele não vai lá no cume do monte, porque era muito distante, não faz sentido ele tomar esse tipo de comportamento, ter esse tipo de comportamento. Então ele sobe em uma parte do monte, e eu já estive nesse monte várias vezes. Então ele é um monte, ele sobe, depois ele faz um platô, sobe de novo, faz outro platô, sobe até chegar no cume. Eu não estive no cume, mas eu estive nesses platôs que vão fazendo a transição no monte. Então possivelmente Jesus ele sobe em uma parte desse monte, e ali tem essa questão da transfiguração, o momento mais importante. Ele está lá no norte do país, já atravessando as fronteiras. E depois desse episódio, o que eu estou dizendo é que o monte não é importante, nós já vamos entender isso, porque a geografia aqui ela não interessa, uma vez que a fé ela está posta em todos os lugares. Em qualquer lugar você pode ter experiência com Deus. Não há necessidade de um monte, de você subir lá. E de fato, na experiência, se você for avaliar o que muda na vida de uma pessoa, se ela orar no monte ou se ela orar lá embaixo, nada. É o mesmo. Eu vi fogo, tudo bem, são experiências, mas na vida prática, qual foi a transformação de caráter, de ética, de posicionamento? Às vezes é até pior daqueles que vão no monte, porque eles se acham super-heróis, né, Joel? Se acham mais crentes. Eu gosto de monte, mas eu não fico indo no monte. O único monte que eu costumo habitar agora é monte de coberta. E seus fariseus, vocês também estão no monte da coberta. Ninguém se cobre nesse frio, está terrível, né? Como eu não tenho aquecedor, então vai para a coberta. O que eu quero dizer é que a questão geográfica não é importante. Qualquer monte, se você está ali, ele é sagrado. O Monte Tabor, ou o Monte Hermon, ou qualquer montanha, é apenas terra. Mas a presença de Jesus lá o tornava diferente. Ali havia uma espiritualidade diferenciada. Então eu quero começar essa mensagem, nós vamos, por causa do tempo, a gente vai ter que ir cortando, mas nós vamos fazer em várias ministrações sobre esse assunto. Então, a primeira parte da mensagem que eu quero conversar com vocês sobre esses 3 tipos de espiritualidade percebidas na Galileia, é que a primeira é a espiritualidade do monte, uma espiritualidade fragilizada pelas emoções, sem um entendimento claro. Amém? Vamos ver juntos? Espiritualidade do monte é uma espiritualidade fragilizada pelas emoções, sem entendimento claro. Amém? Essa é a espiritualidade do monte. O texto fala aqui, e a primeira coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas até estão na igreja, mas elas não sabem o que estão fazendo ali. A espiritualidade do monte é isso. A pessoa está naquele lugar, mas ela não sabe o que está fazendo ali. Diz assim o verso 28 e 29, passaram-se 8 dias, o pronunciamento destas palavras, que é de tomar a cruz, é o que está no contexto. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto oravam, a aparência do seu rosto foi se transformando, e as suas roupas ficaram alvas e resplandeceram com o brilho de um relâmpago. Então eles subiram lá, passaram-se o tempo, ele ministrou aquela palavra da cruz, 8 dias se cumpriram, basicamente uma semana, e aí Jesus sobe no monte, ele leva Pedro, Tiago e João, os líderes da igreja, as pessoas mais importantes que você possa imaginar, dentro do contexto bíblico do Novo Testamento. Essas pessoas o acompanham, e fica evidente nessa experiência da transfiguração, que os discípulos andam com Jesus, mas eles não conhecem a intimidade.
Eles caminham com Cristo, mas eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Eles não têm discernimento. Eles não entendem a lógica da espiritualidade que está acontecendo naquele ambiente, naquele monte. Apenas Lucas diz que Jesus ele sobe naquele monte com o objetivo de orar. Os demais evangelhos sinóticos não falam que Jesus foi para a oração. Mas Lucas ele escreve, ele detalha que o objetivo de Jesus era orar. Para que nós oramos? Nós oramos para estarmos com Deus, para termos intimidade com Deus. Nós não oramos naquele aspecto de que nós vamos nos tornar pessoas superpoderosas. Nós não oramos com aquela ideologia de que vai sair de nós uma bola de fogo que vai consumir qualquer pessoa que se opunha às nossas ideias, à nossa crença, à nossa fé. A oração não é para isso. A oração que está aqui apresentada, ela tem o objetivo de conduzir a pessoa para um propósito, para um objetivo, para um projeto. Então a motivação de Jesus era estar com Deus. A motivação que ele tem em seu coração é estar ali. A oração, ela fazia parte de sua vida. E Jesus sempre, o tempo todo, ele está orando. Ora no monte, ele ora no vale, ele ora no platô, ele ora em qualquer lugar, ele ora dentro de um rio, ele ora em cima de um barco. Interessante que essa galera é adepta a esses êxtases, eles não pegam um barco e vai orar no meio do mar, com tempestade, né, João? Fica lá orando, aí vai orar para que Deus cesse a tempestade. Porque ele está com medo, percebe? Às vezes você está num lugar e você não sabe o que está fazendo ali. É isso que está aqui no texto. O grande risco que a igreja corre com essa espiritualidade fragilizada ou conduzida pelas emoções sem um entendimento claro. Ele não sabe o que está fazendo ali. Ele não tem noção do que está acontecendo. Jesus está orando, o rosto dele já transfigurou, a roupa de Jesus já é outra roupa, tudo mudou, e eles estão ali assim, perdidos, desconexos, eles estão ali sem entender nada, eles estão ali retroagindo, e Jesus, ele está ali fazendo aquilo que ele foi chamado, cultivar a sua espiritualidade. Ele está ali com um objetivo muito claro, estar junto com Deus. Ele não marcou um encontro com Moisés e Elias. O texto não fala ali que eles marcaram um encontro, que às 20 horas eles estariam no Monte Hermon, e aí vai chegar lá uma carruagem de fogo, e vai desembarcar Moisés e Elias. Não, Jesus está ali para falar com Deus. O texto fala isso, que ele foi lá para orar. Esse era o objetivo, de estar na presença de Deus. Mas os discípulos de Jesus, eles não percebem isso. E quando Jesus está orando, eles estão alienados. Enquanto Jesus está falando com Deus, eles estão fazendo qualquer outra coisa, menos entender o ambiente, a realidade espiritual que está rodeando. E infelizmente, meus irmãos, tem muita gente assim. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e nem sabem o que está fazendo. Porque não tem essa espiritualidade ainda forte, essa espiritualidade abençoada, ainda é fragilizada, ainda vai pelas emoções, por causa de alguma enfermidade, por causa de alguma questão social, por causa de alguma causa na justiça. Eles agem como se Deus fosse algum tipo de sei lá do que, eu não vou nem falar para não ofender o nosso Senhor, mas as pessoas usam a Deus, elas nem sabem o que elas estão fazendo, isso está errado. Nós temos que saber o que estamos fazendo aqui. Pessoas que estão vivendo nesse momento uma vida alienada, uma vida longe de Deus. Alguns têm até, não têm sede de Deus, estão só lá naquele monte por conveniência. Pedro, Tiago e João estão no monte por conveniência, porque Jesus chamou. Eu vou subir no monte, se vocês quiserem ir comigo, vamos lá. Não estou fazendo nada, eu vou. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Muitos não se alimentam mais da mesma motivação de Jesus. O objetivo de Jesus estar lá no monte era para se encontrar com Deus. Qual é o seu objetivo de vir à casa de Deus? Qual é o seu objetivo de acessar o Facebook da igreja? Entende?
Quais são os nossos objetivos? Estamos alienados? A coisa está acontecendo, eu não estou nem aí, eu estou perdido no mundo, no espaço, eu não tenho lógica. Ou é só conveniência? O que está acontecendo com esta geração? Como que está aí o seu nível de espiritualidade? Tem gente que não se alimenta mais espiritualmente. Existem pessoas que não têm coragem nem de ouvir uma ministração de 10 minutos, que é enviada ali uma oração. Não, o camarada ora, ele paga o preço, ele jejua, ele busca uma palavra, uma direção de Deus, ele manda, ninguém escuta. Alienados, não sabe o que estão fazendo. Percebe? É tempo de nós começarmos a entender mais a realidade que nos cerca. É tempo de nós começarmos a abrir os olhos para esse contexto pelo qual nós estamos vivendo. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto com a espiritualidade do monte, uma espiritualidade fragilizada pelas emoções sem o entendimento, é que a manifestação da glória de Deus está acontecendo e muitos estão dormindo em sua presença. Vamos dizer juntos a segunda lição. A manifestação da glória de Deus está acontecendo, mas muitos estão dormindo em sua presença. Verso 32, Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e dos homens que permaneciam ali com ele. Então, eu já falei sobre isso na sexta-feira. São só 2 momentos que eles estão dormindo. O primeiro é lá no Monte das Oliveiras, né? Na parte de baixo do monte, conhecido como Getsemane. Eles estão dormindo, Jesus está orando. Percebe aqui o nível de espiritualidade? Parece que eles não aprenderam lá na Galileia, porque se repete na Judeia. Então fique em paz, se você ouve hoje, você não aprende. Se de repente você ouviu e aí você vai e cai no mesmo erro, porque acontece, não é? Aconteceram com eles. Então aqui e lá eles são exortados. Lá eles também estão cansados, as pálpebras, elas vão fechando os olhos deles. Eu não sei se você já lutou contra o sono. Nós que somos motoristas, somos terríveis nesse aspecto. A gente vai lutando contra o sono, né? Não quer parar, não quer dormir. Deus está falando com você, né, João? Não quer parar, não quer dormir, né, Josué? E ali fica ali, ó. Não, eu aguento de mais um pouquinho, é um perigo. Porque o seu olho vai fechar, você não vai nem perceber. E aí, meu amigo, só Jesus. O que a gente dá trabalho para anjo não é um negócio fantástico, né? Salmos 91 todo dia na nossa vida, né? Porque a gente dá canseira para o anjo mesmo. Eu sou teimoso. Às vezes você está chegando, aí eu dou conta de chegar, aí lavo o rosto, baixo o vidro, aumento o som do carro, bebe água, faz isso, faz aquilo. Quase que não adianta, né? Porque o sono é pesado. Entende? E eles estão no sono pesado. O texto fala que eles estavam dormindo. O negócio está acontecendo e os caras estão dormindo. Interessante que assim também é na igreja. Jesus vai lá, ele se transfigura na oração, ele se transfigurou, aliás, porque ele estava orando. Os discípulos não têm essa espiritualidade forte, então ao invés deles orarem, a espiritualidade deles não está pautada na razão, mas está pautada na emoção, em sentimentos. O que eles fazem? Eles dormem. Eles não aguentam, eles não se sustentam. Então, quando nós estamos vivendo esta realidade, nós dormimos. Estamos vivendo um tempo de unção, um tempo de poder. Deus tem transformado, Deus tem abençoado, mas muitos estão dormindo. Vocês viram o relatório que a Paloma apresentou para nós aqui, quanta coisa Deus está fazendo aí na rede social e etc. E muitos estão criticando porque eles estão dormindo. A glória de Deus está acontecendo. Eu não estou dizendo que a nossa igreja vai virar só nisso, não é essa a intenção, mas nós estamos espalhando a mensagem, as boas novas do Evangelho. Nós precisamos ser crentes inteligentes. A insensibilidade espiritual, ela está marcando e matando muitas pessoas nesse tempo de crise. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão dormindo, as coisas estão acontecendo, Deus está abençoando, Deus está prosperando, Deus está fazendo um grande avivamento em nosso meio, nesse tempo da pandemia, mas tem muita gente dormindo. Olha que coisa interessante, né? Jesus está lá, ele, Moisés e Elias. Vamos tentar aqui entender esse mistério? Qual seria o seu comportamento diante disso? Você vai para o monte para orar e de repente aparece lá
Moisés, Elias e Jesus. Você vai dormir? Tá certo que às vezes a gente dorme, né? Eu fui numa vigília uma vez, eu não vou contar o nome do vaso porque ele acompanha a gente, tá? E aí, estava uma oração, não é aqui, tá? Em outro estado. E aí, aquela oração, aquele trem correndo, eu era seminarista na época, aí eu estou escutando lá atrás, porque a igreja não tinha muita gente, sabe? Oração não vai muita gente mesmo, né? E aí, lá no fundo, eu estava escutando um barulho. Eu falei, eu vou lá ver. Na minha cabeça era um rato. Mas eu ia ter certeza para eu correr, não para eu matar o rato, porque eu não tenho coragem. Entendeu? Falei, se eu ver aqui, irmã, eu raspo. Vou carpir na braquiara. E aí, fui chegando perto, era um vaso roncando. Mas parecia um rato. Um barulho assim, como se o rato estivesse arranhando. E o irmão, o pastor roncando, com a cabeçona assim no banco de madeira. Eu cheguei lá e falei, ô vaso, acordei ele. Porque se o outro pastor ver, que seria o nosso chefe, ia dar ruim, né? Então, como um bom amigo, fui lá e despertei o vaso do sono. Falei, acorda, tu que dormes, né? E ainda usei a palavra para despertar ele. Porque às vezes a gente dorme mesmo. Então, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembrei desse meu amigo. E depois eu vou falar para ele, rapaz, lembra? Então, você está na Bíblia, cara. Não era pecado que você fez, não, está na palavra. Jesus está orando, estão ali as duas personalidades mais importantes da palavra de Deus, e eles estão dormindo. Tem muito crente dormindo hoje. Tem muitos crentes perdendo a oportunidade. Tem muita gente parada no tempo. E a desculpa é a pandemia. Na verdade já estava parado faz tempo, né? Mas ele achou alguém para se apoiar. Isso é um comportamento extremamente natural do ser humano. Quando ele está fazendo algo errado, ele acha os culpados. Então qual que é o culpado para essa minha frieza, para essa minha insensibilidade, para essa minha falta de visão? As coisas mais santas que você possa imaginar estão acontecendo ali. Há uma visão gloriosa, uma palavra sublime, uma promessa está diante dos olhos daquelas pessoas, e um grande avivamento está acontecendo naquele lugar, mas eles estão dormindo. As coisas de Deus para eles já não tinha mais sentido. Não há mais entusiasmo, não há mais ânimo, não há mais coragem. Então, lhe causa sono. Mas o problema não é com Jesus. O problema não é com Moisés e com Elias. O problema está conosco. Nós precisamos aprender isso nesta manhã, irmãos. Parar de transferir para a igreja. É fácil, né? Falar, não, o problema é o pastor, que ele fala demais na escola bíblica. Eu não falo demais porque ninguém pergunta nada. E eu nem sei se estão lá assistindo, né? Mas está bom. Eu estou fazendo a minha parte. Deus está vendo o meu sacrifício e o meu esforço. Ah, mas está chato porque fulano de tal. Não, mas as Déboras e tal. Percebe? As Déboras despertaram, ninguém segura mais essas mulheres no telefone. Né? Parece que não deu certo lá o negócio, a Zorilda fez uma ligação, resolveu. Quase 100 anos a Zorilda tem. E está voando baixo ali com as Déboras. Percebe? E a gente está dormindo. Ah não, não dá certo. Ah não, porque é menos espiritual. O que é menos espiritual? Quem te deu essa capacidade de interpretação e de achar que fazendo pelo celular é menos espiritual? Só não vai ter os comes e bebes, né? Que é forte esse mistério. Mas é tão bom quanto. Deus está fazendo coisas grandes em nosso tempo. Portanto, meu irmão, acorda. Chega de dormir. Eu acho que já descansou demais, não descansou? Acho que já está bom, não está? Semana que vem tem mais. Vem aqui, Ministério de Louvor. A manifestação da glória de Deus está acontecendo e eles estão dormindo. Na presença de Deus. Tem muita gente dormindo hoje. Lógico que tem aqueles que não podem vir mesmo, é por isso que nós estamos ao vivo aí online. Mas quem pode, não vem, está dormindo. Eu tenho que falar, não adianta, eu sou seu pastor, se não quiser ouvir, só desligar. Muito simples. Mas que você está dormindo, você está. Sua espiritualidade não está saudável, não. Não está saudável. Qual que é o termômetro
Qual que é o parâmetro? É você não sentir mais nada diante de Deus. Eu vou continuar na semana que vem, e você vai ver isso que eu estou dizendo. Eles estavam tão perdidos que, sabe o que eles fizeram? Vamos construir casa e vamos ficar aqui, porque aqui está bom demais. Mas por que está bom? Porque eu estou dormindo. Eu não tenho mais compromisso nenhum. Por que está bom? Porque Jesus está orando. Eu não preciso orar. Então vamos construir aqui umas casinhas aí, e vamos ficar aqui mesmo no monte. Por que eu vou descer lá para segunda-feira e encarar um Ceasa, né? Joel, Josué, Xandão. E aí, lá naquele Ceasa, vem um filisteu implicante, como diz o nosso saudoso não porque ele não morreu, o presbítero Edson, o óleo. Vem lá um filisteu implicante, eu estou fazendo igual o irmãozão, que eu olhei para ele, eu lembrei do finado Joel. Aí vem lá um filisteu implicante, e o Joel tem que segurar, para não responder à altura, porque ele estava diante de Deus, e ele está diante de Deus. O comportamento dele não deve ser igual, não deve ser só lá no monte, tem que ser lá embaixo também. E nós vamos falar dessa espiritualidade aqui, para baixo do monte, que é a sequência do capítulo 9. E você vai ver o que acontece lá embaixo. Você percebe? É momento de nós mudarmos isso. É um tempo que Deus está falando para nós, para o nosso coração. Porque a insensibilidade espiritual está invadindo o coração de muitas pessoas e muitas famílias. Muitas famílias não estão conseguindo fazer a leitura do seu tempo. Pedro, Tiago e João, homens de Deus, não estavam conseguindo discernir aquela espiritualidade. E olha, irmãos, Pedro acabou de dizer que Jesus é quem? O Cristo. Ele acabou de declarar aquilo. Está certo que ele é inconstante, né? Mas ele acaba de dizer aquilo. E no ato contínuo, ele quer ficar lá em cima, com duas pessoas, que no outro momento ele diria que era um fantasma. Realidade espiritual. Qual tem sido a sua? Como está a sua espiritualidade? Como está a sua vida de devoção a Deus, de serviço, de oração, de jejum? Como está isso? Tem gente que não jejua já há muitos anos. Comece a mudar isso, meu irmão. Comece a melhorar a sua espiritualidade. Comece a transformar essas questões que são importantes para você. Porque a espiritualidade lá do monte era fragilizada pelas emoções sem entendimento. A emoção, ela faz parte da nossa vida, mas a emoção, ela tem que ter entendimento. O nosso culto é um culto racional. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui na igreja. Eu tenho que saber o porquê que eu estou aqui. Eu tenho que entender isso. Não, hoje eu vim para cá, eu vou te explicar, é simples, eu vim para cá hoje porque eu quero adorar a Deus. É assim. Eu decidi nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, levantar cedo, tomar um belo banho, tomar um café da manhã gostoso com a minha família e vir para a casa de Deus. E aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero adorar ao Senhor. Isso é racionalidade. Não adianta você estar aqui e não saber o que você está fazendo. Não adianta estarmos aqui e percebermos Deus fazendo as coisas e aí nós estamos dormindo na presença dEle, não sabemos de nada, estamos dormindo, sonolentos, sem percepção. Desperta antes que seja tarde demais. Deus está falando ao seu coração em sua casa, desperta, não é para você fugir da presença dEle. Pedro, Tiago e João não fugiram, mas depois eles entenderam aquela realidade e a vida deles foram transformadas. Deus tem coisas grandes para você, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, mas você precisa acordar. Acorda. Vamos lá? Vamos colocar de pé? Aleluia. Fala para o seu irmão aí. Acorda, meu irmão. Pode falar, vai. Fala aí, Josué. Acorda. Acorda, Érica. Fala aí, Osvana, para o alemão. Acorda, alemão.
Coitada, ela escuta isso todo dia. Chega na igreja, o pastor ainda manda, né? Misericórdia. É tempo de nós acordarmos, porque nós estamos vivendo essa glória de Deus nesse tempo. Qual que é a glória de Deus, meu irmão? Livramento. Olha, está todo mundo aqui bem abençoado, cuidado. Covid-19 não levou ninguém, graças a Deus. Estamos rompendo, é glória, é glória, é glória, é glória de Deus. Não tem outra explicação, não há outra explicação. Então desperta e faça parte desse mover de Deus.